Bom dia a todos, cumprimento os eminentes pares, senhor procurador eleitoral, senhores servidores, servidoras. Está aberta a sessão e aprovada a ata da sessão anterior. Nós teremos um adiamento, aliás, continuação do adiamento, que é o pedido de vista no processo 5436, é o item 2.1 da pauta física, e os autos 601, 175, item 1.1 da pauta eletrônica. Esses, então, continuam adiados. Nessa sequência. Doutor Bruno, da relatoria de Vossa Excelência, nós temos o 2.2, o processo 7454, que é um embargo de declaração com efeitos infringentes em prestação de contas de partido político, exercício financeiro 2013, do Partido Democrático Trabalhista, PDT, Mato Grosso. É embargante nesses autos José Augusto da Silva Curva, que é o tesoureiro do referido diretório do Partido Democrático Trabalhista. Também embargante José Antônio Gonçalves Viane, que é presidente da mesma agremiação. Vossa Excelência é relator, está com a palavra. Senhor presidente, obrigado. Eu estou só abrindo aqui o sistema. Eu estava com ele até em pé, cadê? Ai, meu Deus. O que é aqui mesmo, esse trem aqui? Quem sabe faz ao vivo, como diz o ditado, né? Muito bem, senhor presidente, eminentes pares, embargos de declaração em prestação de contas anual do Partido Democrático Trabalhista, PDT, relativo ao exercício financeiro de 2013, em face do acórdão 27009, usarado por esta Corte. Peço vênia para não descrever a sua emenda. Em suas razões recursais, o embargante suscita contradição no acórdão, posto que o voto condutor assentou a existência de doações não identificadas. No entanto, sustenta que no demonstrativo de doações recebidas, acostado às folhas 135 e 137 dos autos, consta o número do CPF dos doadores, as datas das doações e os respectivos valores. Requer o provimento dos embargos, a fim de que, sanada a contradição apontada, sejam as contas partidárias aprovadas ou, alternativamente, minorado o prazo de suspensão dos repasses para a agremiação embargante. Desculpe. A douta PRE manifestou-se pelo desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Procurador? Ratificado, senhor presidente. Ratificado, doutor Bruno. Parece que o voto não está liberado. Eu tenho que apertar F5. Voto. Muito bem. F5. F5 que vai liberar agora, eminentes pares. Muito bem. Voto. Desde já noto que o não acolhimento dos presentes embargos de declaração é medida que se impõe. Indo, no caso em apreço, já indo para o mérito do voto, consoante se verifica no acórdão acostado às folhas 393 e 408,
não há qualquer das hipóteses descritas no artigo 1022 do CPC. No que tange a contradição no acórdão, é consubstanciada na anotação no voto condutor da existência de doações não identificadas, sem observância de que, no demonstrativo de doações recebidas, acostados às folhas 135 e 137 dos autos, consta o número do CPF dos doadores, sem as datas das doações dos respectivos valores, assinalo inexistir o vício apontado. Em substância, eminentes pares, o que o embargante sustenta é que há omissão no acórdão porque ele juntou uma declaração apontando quem foram os doadores do partido. No entanto, esse ponto foi afastado pelo acórdão, foi enfrentado pelo acórdão, e além disso, a declaração do partido de quem foi o doador não atende ao disposto no artigo 39, parágrafo 3º da Lei 9.096 e nem mesmo ao 4º, parágrafo 2º da Resolução 21841 de 2004, que dispõe que as doações ao partido devem ser feitas por cheque nominal cruzado em conta do partido ou por transferência, né? De modo que não houve omissão no acordo e, além disso, a forma que o embargante suscita ter atendido ao disposto na norma, ela, em verdade, não a atende. De modo que eu conheço dos embargos, mas no mérito nego-lhe provimento. Está negando o provimento, né, doutor Bruno? Está em consonância com o parecer, né? Doutor Jadson. Desembargador Sebastião Barbosa. Com o relator. Doutor Luiz Bortolucci. De acordo. Doutor Sebastião Monteiro. De acordo. Doutor Fábio Henrique. Com o relator. O tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Podemos jogar em bloco isso aqui, desembargador Sebastião? O senhor tem aqui várias revisões de eleitorado. Respectivamente seriam 2.3, que é o 4483, o 2.4, que é o 7852, e o 2.5, que é o 17152. Respectivamente, revisão do eleitorado em Nova Olímpia, em Itanhangá e Figueirópolis do Oeste. Vossa Excelência, relator, em todos eles, o parecer do Ministério Público é pela homologação, né, da decisão, né? Está mantido? Sim, mantido. Está mantido, em todos eles estão mantidos? Eu homologo os três. Em todos estão sendo homologados. Do parecer ministerial. Alguma deliberação em sentido contrário? Então, o resultado para os três, o tribunal, por unanimidade, homologou a revisão de eleitorado com coleta de dados biométricos nos municípios Nova Olímpia, Itanhangá e Figueirópolis do Oeste, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Doutor Luiz Bortolucci, 1.2 PJE 0601-537, prestação de contas, candidato ao cargo de deputado estadual, eleição de 2018. Requerente João Batista Sulzbacher. Vossa Excelência, relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de prestação de contas apresentada por João Batista Sulzbacher, candidato a deputado estadual nas eleições de 2018. O relatório preliminar emitido pela CCIA apontou inconsistências das contas em apreciação e ausência de documentos. Intimado, o candidato apresentou impugnação, acompanhado de prestação de conta retificadora. Em seguida, a CCIA emitiu parecer conclusivo, operando pela desaprovação das contas e recolhimento do Tesouro Nacional de R$ 12.250, referente a despesas pagas com recursos do fundo partidário. Em estado acima manifestado, o procurador regional pugnou pela desaprovação das contas em razão das irregularidades apontadas, bem como a devolução no valor de R$ 3.240 ao Tesouro Nacional. O relatório, senhor presidente. Senhor procurador? Ratifico, senhor presidente. Está ratificado, doutor Bortolucci. Senhor presidente, mais pares, eminente procurador regional.
Conforme relatado, com expressão de contas apresentado por João Batista Souza Bacher, candidato a deputado estadual nas eleições de 2018. O candidato declarou haver recebido R$25 mil. Lembrado o parecer, restaram as seguintes impropriedades. Primeiro, descumprimento quanto à entrega da prestação de contas de um prazo estabelecido na legislação. Esse já vamos direto ao resultado, porque já é reiteradamente decidido por essa corte de que o candidato apresentou prestação de contas em 5 dias após o prazo. Essa impropriedade por si só não macula a prestação de conta, e de maneira, então, que, nesse caso, apenas digno de ressalva. Segundo item, omissão de despesas, doação direta realizada por partido e não registrada nas prestações de contas. Confrontando a prestação de contas apresentada, as informações constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, verificou-se que o partido abaixo relacionado declarou haver realizado as seguintes doações estimáveis em dinheiro para o candidato. E eu relaciono dois valores aqui, um de R$120 e outro de R$298. Trata-se de doações estimadas, consistentes em materiais gráficos confeccionados pelo partido do candidato, que não constaram da presente prestação de conta, revelando omissão de receita. Intimado a prestar esclarecimento, o candidato informou jamais haver recebido os referidos valores durante sua campanha, conforme demonstrado nos extratos bancários. Ocorre, no entanto, que as doações declaradas pelo partido Diretório Estadual do Partido da República, PR, no estado de Mato Grosso, referem-se a doações estimáveis em dinheiro, ou seja, materiais gráficos, e não a recursos financeiros. Permanece, portanto, a irregularidade que é passível de ensejar a desaprovação de contas e que envolve o montante R$ 418, não declarados. 3. Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial na entrega da prestação de contas, mas não informados à época. Esse, da mesma maneira que foi o tópico primeiro, a impropriedade de análise não se mostra suficiente para afetar a lisura das contas, uma vez que permitiu essa justiça examinar de forma efetiva a movimentação financeira dos recursos realizados pelo candidato, episódio que considero passível meramente de registro de ressalva. 4º item. Inconsistência na comprovação da utilização de materiais gráficos contratados com recursos advindos do fundo. A unidade técnica identificou inconsistência na despesa com aquisição para moto e adesivos perfurados para carro, no montante de R$ 3.240, tendo em vista que na prestação de contas não constou o registro de despesa com locação de veículo, nem mesmo na forma de doação estimada. Em sua manifestação, o candidato esclarece que realmente, conforme constatado no relatório, houve despesa com aquisição de adesivo para motos e adesivos perfurados para carros. Contudo, repisando que a campanha do candidato possuía parcos recursos financeiros, os referidos adesivos não foram destruídos para evitar a utilização indevida. Dessa forma, foram utilizados nos veículos do próprio candidato e de familiares, justamente porque não houve numerário disponível para alocação de veículos. Da justificativa apresentada, verifica-se que parcela dos adesivos adquiridos foram destruídos. Há que se destacar que o pagamento se deu com recursos públicos, advindo do fundo partidário, o que caracteriza sua má utilização. Conforme pontuado pelo Ministério Público Eleitoral, como não houve a comprovação da destinação do material adquirido com recursos do fundo partidário no valor de R$ 3.240, deve esse valor ser recolhido ao Tesouro Nacional sob pena de cobrança pela Advocacia Geral da União. Assim, por se tratar de aquisição com recursos advindos do fundo partidário, o importe de R$ 3.240 deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional em razão da não comprovação de sua correta utilização. E, último item, ausência de nota fiscal que comprove a regularidade de contratação de advogado e contador. Verifique-se na prestação de contas do candidato o registro de despesas no valor de R$ 1.000 e R$ 8.000 referente à contratação de advogado e contador, respectivamente pagos com recursos oriundos do fundo partidário. Solicitada a apresentação da correspondente nota fiscal, o candidato apresentou os contratos de prestação de serviço acompanhados dos respectivos registros. Por meio do extrato bancário, verifique-se que foram realizadas transferência bancária dos valores contratados. Em razão da não apresentação da nota fiscal, a unidade de controle pondera pela devolução do montante de R$ 9.000, por tratar de despesa paga com recurso do fundo partidário. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria pondera pela anotação de ressalvo quanto a este item. Nesse ponto, assiste razão ao Ministério Público. Não há como considerar irregular o gasto realizado em razão da ausência de nota fiscal, quando comprovado por meio de contrato, recibo e correspondente registro no extrato bancário. A comprovação de despesa por meio de outros meios idôneos, com base na autorização de resolução do TSE, encontra respaldo na própria jurisprudência
Do exposto, em relação ao presente apontamento, julgo regulares os gastos de R$ 1.000 e R$ 8.000, referentes a serviços de advocacia e contábeis. Em conclusão, analisando a prestação de contas apresentadas, verifica-se a expressividade dos valores que se referem às regularidades aqui apontadas, bem ainda a ausência de transparência e rigidez das informações. Examinado o conjunto das falhas detectadas e não sanadas neste processo de prestação de contas, observa-se que os gastos tidos como regulares, listados nos tópicos 2 e 4, obtidos com recursos advindos do fundo partidário sem destinação de uso comprovado, perfaz a quantia de R$ 3.658, correspondente a 14,63% do total de recursos financeiros aplicado na campanha. Do exposto, em harmonia com o parecer da Procuradoria e em face das inconsciências não sanadas, julgo desaprovadas as contas de João Batista Sulbacher, candidato a deputado estadual nas eleições de 2018. Conforme determinado no tópico 4 da prestação de contas da presente decisão, intima-se o candidato para que promova a devolução do valor de R$ 3.240 ao Tesouro Nacional referente à aquisição de material publicitário cuja destinação não foi corretamente comprovada, o que ocorrerá no prazo de 5 dias após o trânsito julgado da presente decisão. Tendo em vista o pedido formulado pelo Ministério Público, determina a não remessa de cópias do presente processo àquele órgão para eventuais fins previstos no artigo 22 da Lei Complementar 64/90. É como voto, senhor presidente. Doutor Sebastião Monteiro, Acompanho o relator. doutor Flávio Henrique, Com o relator. doutor Bruno, doutor Jackson, debatedor Sebastião Barbosa. Você está com o relator também? De acordo. Eu estava Então- vendo uma inconsistência no meu... Ah, tá. O tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Ainda no relatoria do doutor Bortolucci, 1.3 PJE 0601-359, prestação de contas, candidato ao cargo de deputado federal, eleição de 2018. Requerente Iva Paz de Barros. Relator com a palavra. Trata-se de prestação de contas apresentada por Iva Paz de Barros, candidata ao cargo de deputado federal nas eleições de 2018. O relatório preliminar emitido pela Corredoria da CCIA apontou inconsistências e irregularidades nas contas. Intimada, candidata quedou-se inerte. Em seguida, a CCA emitiu novo parecer técnico opinando pela desaprovação das contas e recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 130, referente a despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Em estado a manifestar, a doutora Procuradoria pugnou pela desaprovação da conta em razão das irregularidades apontadas e a devolução do importe de R$ 130. É o relatório, senhor presidente. Senhor procurador, Ratifico, senhor presidente. ratificado. Senhor presidente, demais eminentes pares, digno procurador regional eleitoral, conforme relatado com a expressão de contas apresentada por Iva Paz de Barros. Em estado a manifestar sobre parecer preliminar de diligência, candidata quedou-se inerte. Ato contínuo, a CCA elaborou parecer técnico conclusivo e em seguida houve manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral. Após a emissão do parecer técnico conclusivo e manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, vem a candidata, de forma espontânea e intempestiva, a apresentar a prestação de contas retificadora acompanhada de documentos. Ocorre que, com relação à juntada extemporânea de documentos, essa Corte tem sedimentado o entendimento de que a manifestação de novos documentos após parecer técnico, contábil e ministerial é medida excepcionalíssima. E aí eu apresento aqui a jurisprudência nesse sentido. O entendimento decorre do fato de que as diligências devem ser cumpridas pelos candidatos no prazo de 3 dias contados da intimação, sob pena de preclusão, nos termos do disposto no artigo 72, parágrafo 1º da Resolução TCE 23553 de 2017. Do exposto, a fim de manter a marcha processual, em razão da não apresentação de documentos de prestação de contas retificadora de forma tempestiva, a possibilitar análise pela unidade técnica e pela Procuradoria Regional Eleitoral, prossigo no julgamento desconsiderando os documentos constantes no ID 2.218.572 e seguintes, apresentados pela candidata, visto que atingidos pela preclusão. Com base no parecer técnico conclusivo, a prestação de contas possui as seguintes irregularidades. A primeira, não apresentação do documento fiscal relativa à contratação realizada com recursos advindos do Fundo Especial de Financiamento. Conforme apontado, a candidata realizou gasto de R$ 130 com o fornecedor Rômulo Galharte Trota, com recurso originário do Fundo Especial de Campanha. Deixou, no entanto, de apresentar a nota fiscal correspondente. A não apresentação da documentação comprobatória impossibilita a correta aferição de gastos, trata-se de irregularidade, então, passivo de desaprovação.
considerando a taxa de despesa realizada com recurso público, que não foi devidamente comprovado, determina a devolução do valor de R$ 130. Segundo tópico, declaração da doação recebida de partido político que não foi declarada na prestação de contas do partido doador. O candidato declara em sua prestação de contas que recebeu a seguinte doação: R$ 10.000 da direção estadual do distrito PV. Né? Ela fez a declaração, mas o respectivo partido doador não o fez. Isso, no que tange a divergência encontrada aqui, em relação à candidata à prestação de contas, merece tão somente ressalva e não desaprovação. Assim, entendo e aplico apenas ressalva. Item 3. Inconsistência entre dados constantes da prestação de contas do partido dos doadores e valores registrados na prestação de contas da candidata beneficiária. Conforme apontado pela unidade técnica, foram identificadas doações recebidas de outros partidos com informações divergentes na prestação de contas dos doadores, revelando inconsistência nas informações declaradas na prestação de contas em exame. Aí eu apresento uma relação aqui, que está disponível a todos no voto. Em tema da prestação de esquecimento, o candidato não se manifestou. Coincide das doações obtidas, coincide somente a doação de R$ 5.500 recebida pelo Diretório Estadual do PRB de Mato Grosso. Os demais não encontram correspondência na prestação hora analisada, restando, portanto, uma relação, em relação a elas, caracterizada a irregularidade, por indicar possível omissão de receita, sendo passivo de ensejar a desaprovação de contas e envolve montante de R$ 5.173 declarados pelos partidos doadores e não contemplados na prestação de contas da candidata, o que merece desaprovação. Item 4. Doação de serviços advocatícios. O apontamento referido à doação de serviço advocativo de Dr. João Ernesto Paz de Barro para candidato em desacordo com a legislação. A despeito disso, por não vislumbrar na legislação eleitoral óbice ao recebimento de serviço advocativo a título gratuito pela prestadora, deixo de considerar o apontamento como regularidade no movimentação financeira da campanha. Quinto item. Doação recebida e gasto eleitoral realizado em data anterior à data inicial de entrega de prestação de contas, mas não informados à época. Esse tópico, eu tenho seguido o entendimento desse sodalício de que a prestação de contas a posteriori apenas merece um registro de ressalva e não uma reprovação, e assim eu faço nessa oportunidade. 6. Doação realizada em favor do Partido Democrático, partido político e não constante na prestação de contas do partido beneficiário. A candidata registrou em sua prestação de contas a doação de R$ 486 ao Partido Verde, PV, do Estado de Mato Grosso, Diretório Estadual. No entanto, tal doação não foi declarada pelo partido beneficiado. Ao analisar o status da conta do candidato, disponível na página divulgada do TSE, verifica-se que, de fato, houve referida transferência. Entendo que a divergência entre as informações constantes da prestação de contas, a hora analisada do partido, associada à não prestação de esclarecimentos do candidato, seja mera anotação de ressalvas, não induzindo a um decreto de desaprovação, visto que o declarado pela candidata encontra-se respaldo no extrato bancário disponível. Item 7. Divergência entre as informações relativas a despesas concernentes à prestação de contas e aquelas concernentes em base de dados da Justiça Eleitoral. Conforme apontado pelo CCIA, foram identificadas divergências entre as informações relativas às despesas constantes da prestação de contas e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante confronto das notas eletrônicas de gastos eleitorais. Aí são dois gastos, um de R$ 365 e um de R$ 1.750. Sobre a divergência, a candidata não se manifestou, restando, portanto, caracterizada a regularidade passiva de conduzir a desaprovação de contas, que envolve montante de R$ 1.750. Item 8. Omissão de despesa, divergência entre a despesa concernente da prestação de contas em exame e aquelas concernentes a base de dados da Justiça Eleitoral. Com base nas informações concernentes na base da Justiça Eleitoral, foram identificadas as seguintes omissões. São 4 despesas que estão relacionadas aqui num quadro no voto. As referidas omissões foram identificadas mediante confronto de despesas declaradas na prestação de contas com notas fiscais eletrônicas. Sobre as notas fiscais emitidas em seu favor e não declaradas em sua prestação, a candidata não se manifestou. A omissão de registro de despesa constitui falha grave que macula a confiabilidade da prestação de contas, impedindo o adequado exame de gastos realizados durante a campanha eleitoral, sendo motivo suficiente para ensejar a desaprovação de contas por ofensa ao artigo 56, inciso 1º, linha G da Resolução 23553/2017, TSE.
Nesse ponto, conforme recentes decisões, em julgado nesse soldadista, as despesas obtidas pelo prestador foram quitadas com recursos financeiros de origem clandestina que transitaram à margem da contabilidade apresentada à Justiça Eleitoral, o que se impõe o recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos de origem não identificados. Sendo assim, em razão da falta de identificação de origem dos recursos que foram utilizados pelo pagamento das despesas obtidas pela contabilidade, determina-se o recolhimento, mais precisamente o valor de R$ 2.470 aos cofres do Tesouro Nacional. 9. E último tópico, divergência entre movimentação financeira registrada na prestação de contas e as informações concernentes dos extratos bancários eletrônicos. Ao confrontar os dados constantes do extrato bancário da candidata com as informações concernentes à prestação de contas, a unidade técnica apurou a existência de débitos que envolvem um montante de R$ 7.500. Verificou-se ainda a existência de R$ 4.698,70 de despesas declaradas na prestação de contas, mas que estão ausentes do extrato bancário, o que indicaria a existência de dívida de campanha. Não há, no entanto, documentação comprobatória da assunção da dívida pelo partido. Os dois apontamentos refletem irregularidades graves que envolvem valores de R$ 7.500 e R$ 4.698,70 e acarretam a desaprovação da conta. Assim, em conclusão, analisando a prestação de contas apresentada, verifica-se a expressividade dos valores a que se referem as irregularidades apontadas, bem ainda a ausência de transparência e rigidez nas informações prestadas, associada à não apresentação e prestação de esclarecimentos e documentos de forma tempestiva pela candidata. Concluo que as presentes contas devem ser desaprovadas. Examinado em conjunto as falhas detectadas e não sanadas nesse processo de prestação de contas, observa-se que os gastos tidos como regulares listados nos tópicos 1, 3, 7, 8 e 9 perfazem a quantia de R$ 21.721,17, o que representa 41,82% do total dos recursos financeiros aplicados na campanha. Do exposto, em harmonia com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral e em face das inconsistências não sanadas constantes do parecer técnico, inclusive, julgo desaprovadas as contas de Iva Paz de Barros, candidata a deputado federal na eleição de 2018. Conforme determinado no item 1 da presente decisão, nos termos do artigo 82, parágrafo 1º da Resolução 23553, intimamos o candidato para que promova a devolução do valor de R$ 130 ao Tesouro Nacional, referente à despesa realizada com recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Nos termos do artigo 82 da Resolução TSE 2355317, também, com relação ao tópico 8, intima-se a candidato também para que promova a devolução de R$ 2.470 referente à utilização de recursos de origem não identificada. É como eu voto, senhor presidente. Né? Rejeitando E determinando a devolução de R$ 130. Em consonância com o parecer ministerial. Algum voto em sentido contrário? O Tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas da candidata nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. 1.4, PJE 0601-097, prestação de contas, candidato ao cargo de deputado estadual, eleição 2018, requerente Roseli Márcia do Espírito Santo. Desembargador Sebastião Barbosa é relator e tem a palavra. Trata-se de prestação de contas apresentada por Roseli Márcia do Espírito Santo, candidata ao cargo de deputada estadual do Partido Popular Socialista nas eleições de 2018. Consoante certidão inserida no ID número tal que destaco aqui, não houve impugnação à prestação de contas em exame. O relatório preliminar emitido pela Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, CCIA, apontou inconsistências nas contas em apreciação, solicitando, por conseguinte, a manifestação da requerente. E essa, devidamente intimada, apresentou esclarecimentos por meio da petição, do ID número tal que declino aqui. Em seguida, a CCIA emitiu parecer técnico conclusivo, opinando pela desaprovação das contas em apreciação, haja vista que, aspas, as despesas com aluguel de veículo automotores, num total de 2.000, extrapolaram o limite de 20% dos gastos de campanha, que foi no total de 5.000. Então, essa extrapolação se deu em R$1.000, infringindo o que dispõe o artigo 45.2 da resolução do TSE 23.553 de 2017. Instada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral sugeriu a desaprovação das contas, tendo em vista que a irregularidade apontada correspondente a 20% dos recursos manejados
E, além disso, indicou indícios de possível simulação na contratação do veículo utilizado na campanha. Por fim, requereu diligências. A candidata manifestou-se acerca do parecer ministerial, ocasião em que rebateu as supostas irregularidades apontadas e juntou documentos, pugnando, ao final, pela aprovação de sua contabilidade de campanha. Em derradeiro parecer, o Ministério Público Eleitoral entendeu que, das inconsistências apontadas, remanesceram a ausência de despesas com combustíveis, o que, juntamente com a extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículo, acusada pela CCIA, justificam a desaprovação das contas. É o breve relatório, eminentes pares. Ratifico, senhor presidente. Vamos ao voto. A candidata Roseli Márcia do Espírito Santo apresentou contas relativas à sua campanha ao cargo de deputado estadual, que, após serem submetidas à apreciação da unidade técnica desta Corte de Justiça, restou identificada a seguinte irregularidade, no item ponto 2, extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos automotores. Inicialmente, destaco que a requerente trouxe aos autos o contrato de locação do automóvel e dos serviços de motorista, em que pesa a inicial suspeita de simulação de tal contrato alegada pelo parquê, em razão de o veículo pertencer ao irmão da candidata, que também era o motorista. Apesar de ser policial militar não afastado de suas funções, ficou demonstrada nos autos a efetiva utilização dos serviços através das fotos juntadas no ID 240-84-22, e foi juntado aos autos ainda documento expedido pela Polícia Militar que demonstra haver compatibilidade de horários para o desempenho das atividades na maior parte do período do contrato. Quanto à irregularidade apontada pela CCIA, referida unidade técnica verificou que a requerente contraiu despesas com aluguel de veículo automotor no importe de R$ 2.000, valor esse que extrapola em R$ 1.000 o limite de 20% de gastos da campanha, que foi de R$ 5.000. É de se reconhecer que a irregularidade em questão não macula as contas, tendo em vista se tratar de locação de um único veículo, bem como pelo fato de que a despesa foi devidamente comprovada e quitada com recurso de origem conhecida, de modo que foi respeitado o escopo da norma, que é o de evitar o desequilíbrio na disputa eleitoral e impedir que a realização de gastos dessa natureza sirva de meio para encobrir a prática de ilícitos eleitorais. Nesse sentido, eu trago jurisprudência dessa Corte, deixo de proceder à leitura para otimizarmos o nosso tempo e continuo. Logo, é forçoso reconhecer que a inconsistência apontada não compromete a regularidade das contas da campanha da requerente, dando aso apenas à anotação de ressalvas na sua homologação, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Por fim, quanto à ausência de registro de despesas com combustível alegada pelo Ministério Público Eleitoral, vê-se que o caso concreto demonstra a não obrigatoriedade de contabilização, uma vez que o único veículo de campanha foi utilizado pela própria candidata, atraindo assim a regra do artigo 63 da resolução do TSE 23.557 de 2017, cujo artigo eu transcrevo aqui, e é de conhecimento de todos nós, dispenso-me de fazer a leitura. E, em conclusão, posto isso, em dissonância do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, julgo aprovadas com ressalvas as contas de campanha de Roseli Márcia do Espírito Santo, relativa às eleições gerais de 2018. É como voto. O resultado, então... É 1.5 PJI 0601 434. Isso aqui é Dr. Bruno. Prestação de contas, candidato ao cargo de deputado estadual, eleição de 2018. Requerente Valdemir Alves Pereira.
Doutor Bruno com a palavra. Prestação de contas apresentadas por Valdemir Alves Pereira, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018 pelo Partido Democrata Cristão. De relevante no relatório, eu anoto que houve menção a denúncias formuladas pela Associação dos Ministros Evangélicos de Mato Grosso, constando que não houve o pagamento das pessoas que o candidato contratou para prestar serviços em sua campanha eleitoral. Intimado, o candidato não se manifestou sobre essa irregularidade, nem sobre as demais que foram apontadas no parecer conclusivo. Douta Procuradoria Regional Eleitoral, então, e o órgão técnico emitiram parecer pela desaprovação das contas. A douta PRE postulou ainda pela remessa de cópias ao Ministério Público Eleitoral, atuante na primeira zona eleitoral, para apuração da prática do crime de falsidade ideológica eleitoral. Relatório, senhor presidente. Ratificado, senhor presidente. Ratificado. Retorno a palavra. Eminentes pares, do que se tem de mais relevante, eu estou encaminhando meu voto aqui pela desaprovação das contas, condenando o candidato à devolução de R$ 19.550 e também, na forma do parecer ministerial, pela remessa de cópia dos autos à Promotoria de Justiça da primeira zona eleitoral para apuração quanto à prática de falsidade ideológica. É de relevante no que tange às irregularidades e inconsistências insanáveis, e que renderam ensejo à condenação na devolução de 19.950. Neste ponto, o candidato ele declarou não possuir recursos próprios, mas na prestação de contas posteriormente ele declarou uma doação de si próprio para a campanha de 9.000 e outra de 1.550. Além disso, constatou-se a omissão do candidato no que tange a outra transferência. De 9.000 dele para as contas de campanha, totalizando 19.550. Como o candidato assentou que não possuía recursos próprios e, instado a esclarecer essa contradição, ele quedou-se inerte, nós estamos reconhecendo, então, que esses recursos têm origem não identificada e determinando a sua devolução. Então vamos liberar? Não? Excelência, desejo que eu recomece a leitura? Não há necessidade? Por um dever de ofício, eu devo indagar, Vossa Excelência, mas eu estou de acordo também. 1.4. Meu Deus do céu. Valdemir. Isso. Valdemir. E eu acho que esse aqui também, ó. Próximo é Virgínia, né, senhor presidente? Próximo já libera também. Ah, tá, vai. Compreendi isso, né? Bom, em essência está desaprovando, né? Desaprovando e determinando a devolução do valor de R$ 19.950, que é de origem não identificada. E essa remessa para a zona eleitoral é falsidade ideológica, apurar eventual? Falsidade ideológica eleitoral, não em relação aos 19.000, senhor presidente. Porque os 19.000, eu estou... Considerando que não foram
devidamente prestadas. Né? É, origem não identificada, os Isso. 19 mil. Em relação à falsidade ideológica, é porque ele não declarou, o candidato não declarou serviços de cabos eleitorais na prestação de contas. E, posteriormente, chegaram denúncias aqui, via Pardal, e também na própria prestação de contas, com boletins de ocorrência lavrados, noticiando a ausência de pagamento de cabos eleitorais por parte do candidato. Ah, tá. Contratou então, e ele ali... declarou que não contratou, mas há indícios de que tenha feito. Então, em substância, por essas razões e por outra, que eu falo sucintamente, ele declarou aqui um gasto expressivo com santinhos, 2 milhões e pouco, material impresso, mas também não tinha declarado cabos eleitorais, mas nós verificamos que há indício de que havia cabos eleitorais, então há essa irregularidade aí. Aparentemente foi comprovada que houve omissão no que tange a existência de cabos eleitorais, e havia apontado também essa inconsistência, que era muito material para ele distribuir sem cabo o apoio. eleitoral. Dessa forma, eu estou em consonância com o parecer ministerial, desaprovando, determinando a devolução de 19.550, com remessa dos autos à douta promotoria eleitoral da primeira zona, senhor presidente. É como voto. Tá. Algum voto sentido contrário, senhores? O tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. Ainda do doutor Bruno, 1.6, PJI 0601-402, prestação de contas, candidato ao cargo de deputado estadual, eleição de 2018. Requerente aqui, Virgínia Ferreira de Souza. Vossa Excelência, com a palavra. Eminentes pares, prestação de contas apresentada por Virgínia Ferreira de Souza, candidata ao cargo de deputada estadual pelo Avante nas eleições de 2018. O órgão técnico e a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestaram-se pela desaprovação das contas. É o relatório, senhor presidente. Ratificado, senhor presidente. Ratificado. A arrecadação aqui foi de um valor que não foi expressivo, R$ 7.500. Além disso, não há recursos públicos, senhor presidente, eminentes pares. Ocorre que existiram inconsistências aqui que foram consideradas graves. Ausência de registro de ausência de registro de despesas com a atividade de militância de rua. Era um valor de registro, melhor dizendo, registro de despesa com atividade de militância de rua, sem o correspondente registro de aquisição ou doação recebida de material de propaganda. Divergência em pagamentos que foram feitos também, saque na conta bancária sem formação de fundo de caixa, o valor foi bem superior ao que era possível, de modo que os recursos não eram recursos públicos, mas em razão dessas irregularidades, que no total elas representam 48%, com reflexo financeiro do total de gastos, eu estou em consonância com o parecer ministerial, em razão da inércia da candidata, reitero, em apresentar os esclarecimentos que lhe foram solicitados. O meu voto é no sentido de desaprovar as contas, senhor presidente, da candidata Virgínia Ferreira de Souza, relativa às eleições de 2018. Algum voto no sentido contrário? O tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas da candidata nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Tem 1.9, é o PJE 0600017. É um processo administrativo que tem um pedido de renúncia de um magistrado, ou no caso uma magistrada, a doutora Luciana Braga Simão Tomazetti, que é juíza designada para a 57ª Zona Eleitoral de Paranatinga, da minha relatoria. E aqui eu faço só referência que a doutora Luciana se encontra em situação de gravidez já, bem adiantada, e que em razão dessa proximidade, para não comprometer até os trabalhos do pleito eleitoral, uma atitude bastante louvável, diga-se de passagem, ela está aqui renunciando o seu período, né, o seu mandato,
de forma que nós estamos acolhendo, né, por uma questão devidamente justificada, e já votando pela designação do Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, que é o juiz da primeira vara da comarca de Paranatinga, para assumir essa 57ª zona eleitoral. Podemos considerar aprovada? Então, o tribunal, por unanimidade, deferiu o pedido de renúncia ao cargo do juiz eleitoral formulado pela doutora Luciana Braga Simão Tomazetti, designando, por consequência, o doutor Fabrício Sávio da Veiga Carlota para jurisdicionar a 57ª zona eleitoral com sede em Paranatinga. Era o último, né? Nada mais havendo, fica então encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos e cumprimentando, tenham todos um bom dia.